sejam bem-vindos a mais um Abemos Papo. Eu sou o Andrew Maito. Meu nome é Pedro Dourado e hoje, André, o papo vai ser demais, né, mano? Eu concordo, cara. Aí a gente vai falar sobre cinema e a gente vai falar sobre os filmes mais importantes da história. Exatamente. Se liga aí que já tá começando mais um O ator versus diretor. Pedro, vamos começar essa listinha aí de hoje que a gente separou nos filmes que a gente concorda que são filmes muito importantes para a história do cinema. Eu até diria da história da humanidade, Pedro. Concordo. Não, concordo totalmente, cara. A arte imita a vida, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o cinema, como a gente sabe, ele molda também a vida. As pessoas são influenciadas. O cinema, exatamente. Então eu concordo totalmente. Muitas gerações elas foram marcadas com filmes e muitos filmes foram marcados com gerações. A cultura e a sociedade andam muito juntas assim, e elas elas se alteram e alteram em si e dizem e ficam andando, é tipo um relacionamento amoroso, sabe? Os dois sempre tem que dar e os dois vão sempre receber. Então, é isso. É assim que funciona a vida. E eu concordo que muitos desses filmes aqui, eles estão na lista de muita gente dos filmes mais importantes da história, de mais relevantes e que mudam a vida de pessoas, não é, Pedro? Mano, concordo plenamente. Eu gostei muito dessa interpretação sua, dessa relação aí. Muito da hora, mano. E concordo plenamente, cara. Silêncio, eu concordo! Mas eu vou começar com um filme de 1936, que é um dos meus filmes favoritos. Eu via muito quando eu era menor, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Eu diria que Tempos Modernos e O Grande Ditador andam assim juntos, Pedro. Um do ladinho do outro de relevância na história. Porque tanto pro cinema o Tempos Modernos fez muita diferença, quanto pra vida. E também o Grande Ditador fez mais pra vida do que pro cinema, mas também fez muito pro cinema, não é, Pedro? Cara, eu concordo. Eu acho que o Chaplin, ele revolucionou a história do cinema, né, cara? Isso aí não tem como ficar de fora, então... Ele foi um marco na atuação, na direção, na roteirização. E na linguagem, né, cara? A linguagem dele. O cara fez o cinema ser o que é, ele fez a comédia de um jeito fluido. É basicamente uma linha do tempo o filme, né, Pedro? É basicamente uma linha do tempo que vai passando por vários momentos da vida do personagem e da história do mundo. Total, que são crises econômicas, pessoas morando na rua. Sim, a revolução das máquinas nesse filme é muito clara, né, mano? A revolução das máquinas, exatamente. O principal fator, o tempo mostra, chama Tempos Modernos. Ele mostra como são os tempos naquela época, que eram modernos na época. Que era o pessoal sendo demitido, tendo que roubar pra poder viver, Nossa, é um filme lindo, é muito legal esse filme, eu recomendo que todos vejam, não só pela sua relevância na história, né, Pedro? Ele sempre inovou nessa questão da linguagem, né, como a gente falou, e tipo assim, em Tempos Modernos, ele lançou numa época que o cinema ele já não era só mais o cinema mudo, né? Mesmo assim, ele continuava traduzindo a linguagem dele através do cinema mudo, inovando os filmes dele, sabe, filme atrás de filme, e o Tempos Modernos é um exemplo muito claro disso, que tipo, cara, a linguagem que ele traduz ali na tela, corporal, as situações que ele coloca, aquela cena tão famosa dele no maquinário ali, de um gigante ali, que ele... Cara, aquilo tudo... Ele patinando no shopping fechado é muito famoso também. Ele dançando naquele restaurante com a menina pobre lá. É muito icônico, cara. É muito icônico. Foi um marco, dá pra dizer, foi um marco na história... Na história, nem mais falar, não é só do cinema não, na história. Concordo, cara. Ó, antes da gente continuar, já vou pedir pra quem tá assistindo aí do outro lado da telinha, eu sei que tá do outro lado da telinha, clica no botão vermelho aqui embaixo, que tá escrito inscrever-se. Aí você vai começar a seguir o nosso conteúdo ali. Também clica nesse qual que é o nome desse negócio? O sininho, né, André? O famoso sininho, ativa o sininho. É um sino. Não, claramente. A gente percebeu, cara. Sua interpretação é muito boa, parece do Chaplin, cara. Só que o Chaplin seria tipo... Putz, de onde é que ele tirou essa?
cara, você ativando o sininho, você vai ficar ligado nas notificações. Sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar, fechou? E aproveita que você se inscreveu no canal e já deixa o like aqui embaixo, porque você, fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo está divertido, que o conteúdo está legal. E se você tá vendo esse vídeo, fica até o final que o YouTube entende que o conteúdo tá legal e que você tá curtindo, beleza? É isso mesmo. É isso mesmo, André. Então vamos partir para esse filme, esse segundo filme da nossa lista. É um filme tão importante quanto a obra do Charles Chaplin, talvez? Acho que sim, né, cara? Esse aí foi um outro filme que até hoje é discutido. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse detalhe mais pra frente, mas o filme que a gente tá falando é o filme de 1941, Cidadão Kane, do Orson Welles. Cara, esse filme ele conta uma história maravilhosa, que é a história do Charles Kane, que é interpretado pelo próprio Orson Welles. Ele mostra as memórias na vida desse homem, né? E é muito diferente o que esse filme traz, que a revolução que ele trouxe foi na questão narrativa, primeiramente, porque, tipo, ela é totalmente não linear ali, né? A gente vê momentos da vida dele, e aí vários narradores, então vários pontos de vista, e cara, é muito legal ver isso, é um filme muito divertido, é um filme que, mesmo sendo em preto e branco, aquele formato 4x3, bem Snyder Cut, a gente olha e a gente fica, ok, isso aí é muito estranho, mano. Mas na verdade o filme é muito leve e a gente tem essa quebra de expectativa com vários narradores personagens. É um filme muito divertido e a pergunta do filme que leva, né, o fio condutor é o que é Rosebud. Mano, que filme sensacional. E bom, né, como a gente comentou no comecinho, você comentou, cara, esse filme ele é discutido até hoje, né? Temos hoje um filme que tá concorrendo ao Oscar, que é o Mank, que é sobre o roteirista do filme, que é interpretado pelo grande, maravilhoso, o Gary Oldman, e é um filme do David Fincher, então, tipo, você vê como é relevante esse filme. E, André, sabe um filme que dá pra perceber a influência desse filme na narrativa? Um filme que você gosta muito, que a gente, spoilers, não colocou nessa lista, mas é um filme também muito importante. Pulp Fiction. Eu tava imaginando que fosse esse ou outro, mas eu tava com mais nesse aí. Essa coisa de deixar um roteiro totalmente não linear, uma coisa de mostrar exatamente uma coisa aqui e depois volta pra mesma coisa, só que por um ponto de vista diferente. Assim, só pra finalizar, cara, o jogo de luz e sombra desse filme é impressionante. É meio aquele estilo noir, tá ligado? Que a gente ficou mais acostumado a ouvir, né, o estilo noir. Deve ter sido muito difícil de gravar, porque como você tem que deixar a câmera voando o tempo todo, não dá pra ficar no chão, tem que ficar no ar, tem que ficar segurando, tem que ir lá pra cá, aí torcer pra ela ficar reta, enquanto ela gira ali, né, e aí faz lá no ar, né, porque... desculpa. Eu acho que com esse comentário a gente pode passar pro próximo filme, André. Vamos lá, cara. O próximo filme, ele é de 1958, ele é do Maestro Hitchcock, que é Um Corpo que Cai. Não dá pra ficar fora dessa lista. Ele é um filme que desbancou Cidadão Kane como um filme considerado como o melhor de todos os tempos. E é um filme que, cara, ele é muito interessante, assim como Cidadão Kane. Eu não vou falar que eu prefiro um, eu prefiro outro, porque... Tá, vai, eu vou... Porque o Pedro não quer ser cancelado. Não, eu tô nem aí, eu vou falar, mano. Eu prefiro Cidadão Kane, mas tudo bem. Vamos partir pro Corpo que Cai. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Cara, Um Corpo que Cai é um filme muito interessante. É o famoso Vertigo, né, em inglês. E, tipo, ele conta uma história muito inusitada, né, de um detetive que tem medo de altura. E aí ele topa seguir a esposa do amigo dele, por irmã do amigo dele, pra investigar e tal, e ela começa a levar ele pra uns lugares muito altos, e ele basicamente, tipo, durante o filme ele precisa encarar esse medo de altura. E, cara, como é que esse filme foi revolucionário? Além da narrativa sensacional, o visual dele é muito diferente. Foi um marco na história do cinema, porque ele trouxe o cerne ali, o começo, o nascimento de alguns efeitos práticos, visuais ali, que é o chamado Dolly Zoom. Sabe aquela imagem que, até eu sei isso, que quando você tá olhando pra algo, pra um andar de baixo, ou então de uma altura alta, você tá olhando pra baixo, e aí a câmera ela vai estendendo
Parece que vai aumentando a altura, mas não aumenta. Um exemplo para os jovens que estão vendo esse vídeo aí agora. Se você jogou The Last of Us 2 com a Abby e a qualquer momento você esteve num lugar alto e olhou para baixo, você verá essa câmera, você verá esse efeito. Esse efeito de... Porque ela, a personagem, tem medo de altura. Então toda vez que você olhar para baixo e tem um chão, uma superfície embaixo, no caso numa altura alta, você vai ver esse efeito de câmera que vai indo para trás. É o famoso efeito vertigo. Cara, perfeito esse exemplo. É para os jovens que estão aí vendo esse vídeo. Cara, é um efeito que você vê, mano, olha o que o André acabou de falar. É um efeito de 1958 que tá sendo usado em 2019. Vai continuar sendo usado pra... Mano, e cara, além de ter, né, uma evolução técnica, mas o filme ele tem muitos plot twists ali. Talvez seja o pai do plot twist narrativo, tá ligado? Vamos partir pro próximo então. Teve um movimento francês na história do cinema que revolucionou o modo como a gente conta história no cinema, tá ligado? Como a narrativa se constrói, como o filme é construído e dirigido e atuado também. É uma coisa que beira o mais natural possível, que é a Nouvelle Vague. E da Nouvelle Vague a gente pode falar de muitos exemplos. Mas a gente pegou um filme como exemplo, não porque ele é o melhor filme da Nouvelle Vague, mas porque ele é um ótimo exemplo da definição mesmo, sabe? De como a Nouvelle Vague ela revolucionou o cinema. Então a gente pegou o exemplo do Cléo da 5 a 7, que é um filme que é muito... Como é que eu posso dizer? Literal. O nome do filme é Cléo da 5 a 7 e a gente acompanha essa cantora, que é a Cléo, das 5 até as 7 da tarde, André. Tipo, literalmente... O nome do filme, ele conta a história. O filme, ele é muito leve, tá ligado? Porque ele tem um roteiro muito descompromissado. Tipo, ele fala, mano, a gente vai mostrar uma coisa mais natural possível. Ela interpreta muito naturalmente, então a gente vê ela passeando ali pela cidade, a cidade francesa. Cara, é um filme muito bonito, visualmente. É um filme muito leve, narrativamente. Mas fica a recomendação, né, mano? Porque vale muito a pena. Claro. E a Nouvelle Vague, em si, é um movimento muito importante pro cinema. E que... Você tá estudando cinema? Você vai estudar sobre a Nouvelle Vague, você vai ver filmes. Recomendo veja esse filme. Porque é um filme muito... É uma aula de cinema, eu diria. Então, Pedro, vamos agora falar de um filme muito, muito relevante no mundo sci-fi. Por favor. Você aí que tá comentando no vídeo agora. Eles vão falar de Star Trek. Eles vão falar de Planeta dos Macacos. Poderíamos? Mas eu não estou falando do pai dos sci-fi. Eu estou falando do avô dos sci-fis. Eu estou falando de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Pedro, de Kubrick, que em 1968 revolucionou a indústria do cinema fazendo um filme de espaço. Ele revolucionou tanto que criou teorias da conspiração, Pedro. Você tem noção disso? Ele foi tão revolucionário. Um monte de gente, não tô falando que é verdade não, tá? Mas um monte de gente diz que a viagem à Lua dos Estados Unidos foi forjada e quem dirigiu foi Stanley Kubrick. Eles falam que que todo aquele negócio foi filmado em um estúdio, e os caramba, e que ele foi o diretor disso, de tão revolucionário que ele foi, de tão incrível que foi esse filme. Ele é tão grande, tão revolucionário pro mundo dos filmes e dos filmes sci-fi, dos efeitos, de tudo mais. Não dá pra não citar 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick. Cara, eu concordo. Sem contar que o Kubrick é um dos gênios do cinema, né, Pedro? Sim. O Kubrick, ele fez filmes... Não, o Kubrick, tem gente que diz, até dá pra concordar um pouco nisso, que o Kubrick é o diretor que mais fez filmes diferentes um do outro e funcionou e fez bem. E esse filme, ele traz aquela coisa do tempos moderno, que era o homem versus a máquina. Cara, ele conta muito sobre história, né? I'm sorry, Bill. I'm afraid I can't let you do that. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Mas, cara, é um filme que ele é cansativo, como você disse, mas ele é muito revolucionário na questão de analogias e também efeitos, tá ligado?
Sim, Os efeitos... sim. Cara, tem um efeito dele, vou até ler aqui, mano. Ele foi o primeiro filme a usar um efeito de projeção frontal pra combinar uma ou mais imagens em um só frame. Então a gente vê muito essa coisa dos efeitos práticos, visuais ali, que é muito prático, na verdade, mano. Parece, você fala, caramba, isso aí é um 3D que eles usaram? É um CGI? Não, o cara era tão genial que pra, tipo, demonstrar essa coisa de profundidade dentro do espaço, com a viagem interdimensional ali, não sei o que, ele usa, cara, imagens sobrepostas em um só frame. E foi a primeira vez, foi uma coisa que a gente fala, Mano, isso é muito simples, tá ligado? mas aquela foi a primeira vez usada. Você vê que o cara, ele era muito à frente do tempo dele, né, André? Além dele construir embaixo do set de filmagem. Você acha que o Nolan é revolucionário, fazendo aquela, da origem que ele roda o cenário? O Kubrick construiu uma centrífuga gigante embaixo do set de filmagem. Run. A gente falou do pai dos sci-fis, do avô dos sci-fis, né, podemos dizer assim. Mas agora nós vamos falar do primogênito dele nos cinemas. O filme que, na minha opinião, só surgiu por causa de 2001. Eu estou falando da obra de George Lucas, de 1977. Eu estou falando de Star Wars, A Nova Esperança, que na época era o primeiro Star Wars da história. Esse Star Wars foi tão revolucionário, tanto com efeito prático, com efeito especial. Cara, o George Lucas, ele montava maquete pra gravar as cenas de nave, cara. Você noção disso? Ele pegava as maquetes da Estrela da Morte, óbvio que é pequena também, mas tipo grande pra montar a nave passando por ela. O George Lucas, ele foi revolucionário com isso de saber usar efeito prático antes mesmo do CGI, né, Pedro? Sim, cara, e não é só o primeiro filme, né? Não é só o primeiro filme que é revolucionário. Até hoje, os números de Star Wars, em questões de bilheteria, de efeitos, de qualidade de cenografia. Mano, você vê a direção do episódio 8, do 9, do 7... Você vê que são lindos, são filmes lindos, Pedro, lindos, com efeitos lindos, e até hoje usando efeito prático também, Sim. porque, óbvio, fica muito melhor com efeito prático, né? Jorge Lucas, episódio 1 lá, ok? Sim. E tal. Óbvio, a gente não vai entrar no mérito de a gente não vai entrar no mérito trilogias, de qualidade dos novos, a gente tá falando da saga em si. da importância. A saga é importantíssima, principalmente os primeiros, porque, obviamente, são os primeiros a vir. Sim. A gente tá falando da primeira trilogia. Foi o que mudou o cinema, né, André? Mudou o cinema. Foi a primeira franquia de sucesso na história do cinema, na verdade. A primeira franquia que todos os filmes têm sucesso. Ô, André, eu tô usando uma camisa do Harry Potter. Harry Potter é uma franquia muito importante pro cinema, uma franquia de sucesso do cinema, sensacional. Mas quem começou essa questão de vamos fazer uma franquia foi Star Wars. Foi uma franquia Star Wars que, tipo, mano, quem não conhecia Star Wars, tá ligado? Quem não conhece Star Wars? O negócio é que a questão das franquias, elas foram muito inspiradas. O jeito de fazer filme de ação, de ficção, o jeito de contar uma história foi muito inspirado em Star Wars, porque ele elevou a jornada do herói a uma coisa muito prática, uma coisa muito visual ali. E, cara, isso é uma coisa... Por exemplo, vou dar um exemplo que estruturalmente, o filme do Aquaman, que é de 2018, né, se eu não me engano, ele é totalmente uma jornada do herói. Ele tem todos os pontos da jornada do herói, literais. Sim. E isso é totalmente baseado em Star Wars. Não que a jornada do herói seja vinda de Star Wars, mas foi Star Wars que trouxe essa jornada do herói como uma... Ele engrandeceu, né, Pedro? Como assim, utilizando um recurso narrativo pra contar uma história inteira, cara. E isso foi uma coisa que revolucionou não só franquias, mas como, sei lá, cara, 90% dos filmes que a gente vê no cinema, tá ligado? Finalmente chegou a hora que a gente tá falando bem de Star Wars, né, Pedro? Ah, mano, tava precisando, né, velho? Tava demorando. Tava precisando. Pessoal, já tava, todos os fãs da Bemos Papo, todos viraram já trackers, tá ligado? Tá bom, o próximo item da lista aqui, Pedro. Eu vou falar dos 3 primeiros filmes, porque pra mim são os melhores, mas eu vou falar também dos outros. Mas o próximo filme dessa lista é Senhor dos Anéis. O maior vencedor de Oscars da história. Em questões de franquia, não tem como não dizer de filme em marcos de cinema sem dizer de Senhor dos Anéis. A obra do Tolkien já é marcante. Aí o Peter Jackson pega essa obra e cria um épico tão grande, tão bem feito,
tão incrível dessa trilogia, essa primeira trilogia de Senhor dos Anéis, tão marcante, que fez legiões de fãs irem pro cinema, fez críticos não conseguirem desgostar, porque não tem como desgostar desses filmes. Todos os 3 filmes de Senhor dos Anéis são muito bons, entre eles um é melhor que o outro, não tem como dizer que Retorno do Rei é ruim, não tem, entendeu? Óbvio que sem os outros filmes você não entende tanto, mas Retorno do Rei é um marco no cinema, um marco. Você aí, nerd, que assistiu em 2019 aquele filme maravilhoso que é o Vingadores Ultimato, você achou que aquilo é gigantesco? E é realmente? Sabe de onde ele bebeu? Da fonte que ele bebeu? Foi de Retorno do Rei. O Retorno do Rei tem um ápice, que é esse final de filme, cara, que é sensacional. Assim, Star Wars, ele é uma ficção científica, né? Ele é uma fantasia, mas o Senhor dos Anéis, quando o Senhor dos Anéis lançou no cinema, a Sociedade do Anel, essa questão de fantasia no cinema, ela não era muito bem vista, tá ligado? E o Senhor dos Anéis, ele mudou isso, ele transformou isso. Foi o começo de, tipo assim, ok, agora a fantasia no cinema, ela não é uma coisa só para crianças, tá ligado? E aí juntou, mano, você vê que o público, a bilheteria do bagulho é estratosférica, estrondosa. Bom, André, o próximo na nossa lista aqui, cara, ele é um filme que é pra gente ter orgulho, porque ele é um filme BR, ele é um filme nacional, e ele é um filme que conta... Bom, acho que vocês já sabem qual que é. Cidade de Deus, de 2002, dirigido pelo Fernando Meirelles e pela Katia Lund. E, cara, ele é um filme que ele não é só importante para a história do cinema brasileiro. Ele é um filme importantíssimo para a história do cinema, cara. Ele é um filme que conta a história, né, do Buscapé, que é esse aspirante a fotógrafo ali na Cidade de Deus, ali no Rio de Janeiro, nos anos 60. E conta, cara, um negócio que ele conta, mano. Ele conta a história do Zé Pequeno. E o Zé Pequeno, ele é o maior vilão da história do cinema brasileiro e um dos maiores da história do cinema, cara. Assim, o embate dele contra o Mané Galinha, salve seu Jorge, é sensacional, mano. Sensacional ali o embate pela Cidade de Deus, cara. Mano, que filme incrível. Ele tecnicamente é incrível. Ele narrativamente... ele é impecável. E assim, tipo, obviamente, ele tem atuações sensacionais, mas ele tem técnicas de filmagem que são revolucionárias. Tem uma vai estar passando aí na tela, uma imagem que é quando o Buscapé tá atrás da galinha, e aí ele se vê entre uma gangue ali, que é a gangue do Zé Pequeno, contra os policiais do outro lado da rua, e a câmera vai mostrando ele ali. Ela bebe um pouquinho de um filme, né, que a gente também conhece, que é o Matrix, mas ela faz de um jeito totalmente diferente, cara. Então aí a gente pode citar a direção sensacional, as atuações são sensacionais, a fotografia desse filme, de recriar, a gente falou de direção de arte no vídeo com a Juliana, a direção de arte para recriar os anos 60 assim, é impecável. E outra, cara, a montagem que foi indicada ao Oscar. Então o filme ele concorreu, né, ao Oscar de melhor montagem, que é do Daniel Rezende. E, bom, Daniel Rezende, né? Daniel Rezende é sensacional, ele é um cara que é muito criativo, ele mereceu realmente essa indicação ao Oscar. Mano, André, fala um pouco sobre a importância desse filme, cara. Que filmaço. O Zé Pequeno, cara, ele é tão marcante, ele é tão... Ele consegue ser perverso, ele consegue ser amedrontador, consegue ser... Você consegue gostar dele, nossa, cara, o Zé Pequeno, ele não tem o que dizer, cara, esse filme é sensacional mesmo, é um dos melhores filmes do cinema brasileiro. E eu acho que como você disse, é um orgulho ter ele na nossa lista de filmes na história, sabe, do Brasil. Se você não viu, você tá perdendo. E se você viu há muitos anos atrás... Pô, dá uma revisitada, mano. Esse filme vale muito a pena, sim, cara. Virei playboy. Bom, em 2010 a gente teve um lançamento que mudou a história do cinema, principalmente tecnicamente, porque, assim, eu lembro de ter visto esse filme e eu vi no cinema... que foi o Supermarket. Eu lembro que no mesmo dia minha irmã foi ver Alvin e os Esquilos 2, olha que louco. Que não é um filme que mudou a história do cinema, não. Que loucura da parte do Pedro de não ter ido ver Alvin e os Esquilos 2. Pois é, cara.
Obviamente que a gente tá falando de Avatar, acho que muita gente já tá ligado. O filme que é dirigido por James Cameron, vamos começar pela bilheteria, tá? Vamos começar pela bilheteria. Ele bateu todos os recordes de bilheteria na história do cinema. Chegou a, se não me engano, 2,7 bilhão ou 2,6 bilhão. E foi o primeiro que passou dos 2 bilhões. Mas o filme, ele realmente, ele é um marco na história do cinema, não só pela bilheteria, né, cara? A tecnologia usada nesse filme, ela ficou 10 anos, antes do filme começar a ser gravado, ela ficou 10 anos sendo evoluída, aprimorada. E vale muito a pena ver esse filme, se você não viu, se é que tem alguém que não viu, porque, cara, o filme ele é lindo, ele é um filme que, mano, 2010, a gente tá em 2021, né, André? 11 anos se passaram e o filme continua sendo lindo. Ele, tipo assim, você olha e fala... Mano, esse planeta existe aí, mano. O planeta Navi aí, ele existe. Eles foram lá gravar, mano. Mano, é sensacional. Muitos podem criticar a história dele. Eu adoro essa história, mano. Eu acho que é uma história muito bem construída. É já utilizada muitas vezes antigamente, assim, em vários filmes. Mas isso não tira nenhum mérito do filme. Ele é muito lindo, ele é um filme muito bem dirigido, muito bem dirigido. Ele é um filme muito bem atuado também. E ele é um filme que realmente ele é muito marcante. Eu acho que a gente pode colocar, além da revolução técnica que ele trouxe pro cinema, que é uma revolução que, cara, honestamente, tem filme de 2021 que não chega nem aos pés da técnica utilizada nesse filme de 2010. Pra você ver a grandeza desse filme, né, André? The Horich is rolling and there's no stopping him. We're going up against gunships with bows and arrows. Well, I guess we better stop him. Bem, mas então vamos seguir a lista. Pro último filme da nossa lista até agora, não tem como não dizer de marcos no cinema, principalmente atuais, e sem dizer da Marvel. O que a Marvel fez, muito mérito dele desse negócio vai pra Disney, porque só 2 filmes foram da Paramount, e eu aposto que eles não tinham todo o planejamento que a Disney teve, com o Kevin Feige e tal. Parabéns ao Kevin Feige, por sinal. Eu tô falando da Marvel em si, mas eu quero falar especificamente daquele ali, ó. Que tá ali em cima do meu quadrozinho do Naruto, na loja que tem na loja Calanta, o quadrozinho do Naruto. Na loja Calanta. Pode usar o cupom dos 15% aí. Mas aquele filme ali, ó, que tem o pôster ali, ó, que é Vingadores Ultimato. O filme que transformou a sala de cinema em um estádio de futebol. Eu nunca urrei tanto no filme como urrei em Vingadores Ultimato. Além do filme ser um marco, muito por causa dos filmes anteriores que a Marvel fez. A gente não ia gostar do Homem de Ferro se não existisse o Homem de Ferro de 2008. A gente não ia gostar do Thor se não fosse os primeiros filmes do Thor. A gente não ia gostar do Hulk. Todos esses filmes, eles constroem Ultimato. Ultimato é o final de todos esses filmes. É a conclusão perfeita, é a conclusão ideal. Ele transforma todos esses, na época eram 11 anos de filmes, numa conclusão perfeita. Eles fecham o arco de todos os personagens de uma forma redonda, entendeu? Esse filme, ele é um marco de bilheteria, de emoções, de tensão. Eu aposto que não teve uma pessoa que gosta de filmes que não urrou nesse filme, que não urrou, que não ouviu o Não. Mano, a cena dos portais não tem como não urrar. Cara, eu acho que o filme ele marca por trazer a grandeza que o Senhor dos Anéis já tinha trazido. Ele evolui isso a um nível que assim, realmente... Eu consigo até acrescentar mais, Pedro. Eu acho que não é nem só a grandeza do Senhor dos Anéis, porque tem muito, obviamente tem muito. Sim. Mas ele consegue pegar toda a grandeza que ele mesmo construiu nos outros filmes. Sim, cara. Tudo aquilo que a gente também ficou empolgado no Vingadores 1, no Vingadores 2, no Guerra Infinita, no todos os Capitães América e tal. Todos esses filmes que a gente se empolgou, ele transcendeu, ele pegou tudo que funcionou antes e botou pra funcionar nesse filme. Mano, então, total, não tem como esse filme é um marco na história do cinema. Sim.
Fala guys, tudo bom? Voltei de novo para falar sobre essa grande parceira nossa que é a Loja Calanta. E vocês já conhecem bem a Loja Calanta, né? Só produtos de qualidade e totalmente personalizados conforme o gosto de cada um. E como vocês podem conferir passando na tela, a loja conta com diversos produtos maravilhosos, desde canecas até lindas plaquinhas e quadros. E esses produtos são só o início, porque tem muitas novidades chegando no site da Loja Calanta. Então já acessa o link do site deles aqui embaixo, acessa lá e aproveita. Mas as novidades não param por aqui. Agora, o canal Abemos Papo possui um cupom de desconto para compras direto no site da Loja Calanta. É só você usar na hora de pagar seu produto que você ganha automaticamente 15% de desconto. E o melhor, o cupom é válido para todos os produtos da loja. Se eu fosse vocês, eu não perdia mais tempo e colava no link na descrição do site da Loja Calanta para usar esse cupom maravilhoso. Bom, depois de tantas novidades dessa loja linda que é a Calanta, vamos voltar pro vídeo. É com vocês, Pedro André. E pro público que está vendo o vídeo aqui agora, que está nos acompanhando também, se você deixar o like, eu te dou um beijinho. Se você se inscrever, eu te dou 2 beijinhos. Se você fizer os 2, eu te dou 3 beijinhos. Se você compartilhar o vídeo, eu te dou um beijinho e um abraço. Cara, seria incrível se o pessoal pudesse compartilhar, cara. De verdade. Óbvio que esperaríamos a pandemia, esperaríamos isso tudo acabar. Eu já estaria vacinado. Tudo teria suas proteções, não se preocupe, mas um abracinho, um agradecimento, porque eu sou muito grato por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que ajudam a gente nessa caminhada. Eu aposto que o Pedro também é muito agradecido, né, P? Com certeza, cara. Por isso tudo, eu tenho certeza disso. E vou aproveitar também que você ainda está aqui vendo esse vídeo para seguir a gente nos nossos Instagrams, não é, Pedro? Cara, com certeza. Tá passando aqui na tela, olha que bonitinho. Tá bonitinho. Passando na tela aí agora. Tá passando aqui também? Passando. Aqui? Tá passando o Instagram do Abemos Papo. Com certeza. Que é pra você participar ativamente do canal no Instagram do Abemos Papo. Ô André, mais uma coisa. E se você quiser participar, manda lá na DM do nosso Instagram do Abemos Papo e fala, eu quero participar do próximo vídeo. E a gente entra em contato com você. E se você quiser, realmente, cara, é uma oportunidade pra gente de estar demonstrando outras opiniões. E também pessoas diferentes, com pensamentos diferentes ou com pensamentos iguais. Claro, pessoas diferentes que querem acrescentar, né, no nosso conteúdo. Então fica cada vez mais rico com a sua presença. Ou comenta aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários, fala, quero participar do próximo Abemos Papo. O público agora vai estar cada vez mais presente nos nossos vídeos. Não vai ser só um convidado, vão ser mais de um convidado por vídeo. Então aproveita, se você tiver essa vontade, essa disponibilidade de participar do nosso vídeo, ó, comenta aí, comenta no nosso Instagram, entra na nossa DM, fechou? Então é isso, ô André, pra gente. É isso. Eu só vou fazer um agradecimento aqui também à Loja Calanta, que está com um cupom de 15% de desconto em todos os produtos do Abemos Papo, né? Um cupom de todos os produtos vão ter 15% de desconto se você usar o cupom do Abemos Papo. Tá aqui embaixo. É só você se inscrever no final da sua compra, Abemos Papo, você vai ganhar 15% de desconto. Então acessa lá a Loja Calanta e compre seu produto agora, que o precinho, ó, tá da hora. Só o filé do filé do filé. Filé do filé do filé. Obrigadão, Pedro. É nóis, um beijo, André. Muito obrigado. E até o próximo Abemos Papo.